Até o presente momento de nossa análise do livro Apocalipse de Abraão, chegamos ao momento onde ocorre a revelação divina. Abraão estava apenas ouvindo uma voz, sem ver ninguém. Mas conforme ele foi crescendo em seu relacionamento com Yah, foi enviado a ele um anjo, chamado Yahuel. Que anjo é esse? Capítulo 10. A aparição do anjo. Esse capítulo tem 18 versículos e nesse segmento vamos analisar apenas esse capítulo, o 10. Ele diz assim: enquanto eu ouvia a voz que me dizia tais palavras, eu olhava, ora de um lado, ora de outro. Não se percebia nem mesmo uma respiração humana, de sorte que eu muito me assustei no meu íntimo e meu espírito me abandonou. Fiquei como que petrificado e caí ao solo, não possuindo mais forças para me manter em pé. E enquanto eu assim jazia com a face por terra, ouço falar a voz do santo: vai, Yahuel, em nome da minha força indizível. Levanta para mim esse homem, faça com que ele se recupere de seu pavor. Então veio a mim o anjo que ele me enviou, parecido com um homem. Me pegou pela mão direita, me recolocou sobre meus pés e disse: ergue-te, Abraão, amigo do Deus que por ti mostrou predileção. Não te deixes mais subjugar pela angústia humana. Fui enviado a ti para te fortalecer, para te abençoar em nome de El, Criador do céu e da terra, que tanto te amou. Tem coragem, apressa-te para junto dele. Eu recebi dele o nome de Yahuel, e eu movimento tudo que existe comigo no 7º plano abaixo do firmamento. O meu poder procede desse nome indizível que está em mim. Cabe a mim também, segundo a palavra dele, impedir que os querubins se lancem uns contra os outros, ameaçadoramente. E aos portadores de seu trono devo instruir no canto da 7ª hora noturna dos homens. Cabe a mim também colocar Leviatã sob freios. As ameaças e ataques daquele réptil estão sob minha vigilância. Também a mim compete acabar com o Sheol e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Sou também aquele a quem foi ordenado incendiar a casa de teu pai junto com o próprio, porque ele dava devoção aos mortos. Agora fui enviado a ti para te abençoar e para abençoar a terra que El, a quem invocaste, reservou para ti. Por amor a ti dirijo agora os meus passos sobre a terra. Vamos, Abraão, anda sem temor. Alegra-te e regozija. Eu estou contigo porque El preparou para ti uma glória sem fim. Vai e cumpre a oferenda que te foi ordenada. Eu fui designado para estar contigo e com a geração que de ti procederá. E junto comigo também te abençoa Micael, eternamente. Tenha confiança. Vá. Esse foi o texto do capítulo 10. De acordo com o texto, o anjo se chama Yahuel. Esse nome tem um significado na língua hebraica. Yahuel significa Yah é Deus. E como podemos ver, não só aqui como também no próprio texto bíblico, Yah tem anjos que aparecem em nome dele, quando é necessário, e quando ele tem um propósito muito específico com alguém. No texto bíblico vemos muito a expressão o anjo da presença, ou o anjo do Senhor. O anjo da presença, Malak Panaiv, significa literalmente o anjo do rosto dele. O anjo da presença é aquela figura angélica que fala como se fosse o próprio Yah, Deus eterno. Ele é o espelho da presença divina diante de seu eleito. Mas no caso aqui desse texto, Yahuel não é o anjo da presença. Ele não fala como se fosse o próprio Yah. Apesar de não haver textos que deem detalhes sobre os exércitos celestiais, pelo que nós aprendemos nos demais textos sagrados, Yah tem centenas de milhares de anjos, e cada um tem uma atribuição própria. É anjo para falar com o servo, é anjo para falar com o pecador, é anjo para guardar os seus aqui na terra, anjo para registrar o que os humanos fazem, e anjo para conduzir e receber oferendas a Yah, como foi com Yahuel. Esse Yahuel se apresentou a Abraão e disse: fui enviado para te fortalecer e para te abençoar em nome de El, Criador do céu e da terra. Estou frisando aqui o El porque nos textos originais vemos que Abraão não conhecia o Yah pelo nome dele. Abraão conhecia Yah apenas como El.
e mais os outros aditivos, El Elyon, que chamam de Altíssimo, El Shaddai, que chamam de El Shaddai. Abraão só conhecia o Yah como El, que é o termo genérico. E Yahweh se apresenta como aliado de Micael, que a religião cristã chama de Arcanjo Miguel. Ao mencionar Micael, ele está demonstrando a Abraão que veio em favor do povo escolhido, do povo de Israel. E além de todas essas atribuições citadas, Yahweh ainda diz também que é o responsável por reter a fúria de Leviatã. Se você quiser saber mais sobre Leviatã, dentro dos estudos do livro de Enoque, na playlist do livro de Enoque, você vai encontrar um vídeo que fala especificamente sobre Leviatã. E como ele também disse, também é a atribuição dele acabar com o Sheol e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Mas aí você vai me dizer, como assim acabar com o Sheol? O conceito judaico de Sheol sempre foi um conceito genérico, no qual todos os humanos, quando morriam, as almas iam todas para o mesmo lugar, todas para o Sheol, que era uma espécie de submundo de mortos, depósito de almas, seja escolhido ou não. Mas o mérito de Yeshua criou a separação entre a morte do justo e a morte do ímpio, de sorte que, desse ponto de vista, o Sheol, como ele era, acabou. O Sheol não retém mais todas as almas. Agora nós vemos em Apocalipse 6:9 que as almas dos salvos vão para outro lugar diferente. Com tantos encargos assim, não podemos dizer que esse Yahweh é um anjo comum como os outros. Ele tem atribuições muito específicas. Porém, ele não é um anjo da presença. Ele não é uma manifestação espiritual de Yeshua. A julgar pela descrição de seus encargos, é mais fácil a gente entender que Yahweh seria uma espécie de braço direito de Yeshua no mundo celestial. E aqui dentro dessa explanação toda tem um detalhe. No versículo 9, ele diz: eu movimento comigo tudo que existe no sétimo plano abaixo do firmamento. A primeira vez que eu li o texto, eu não olhei direito, eu pensei que ele estava falando que movimentava tudo no sétimo firmamento. Mas não, ele diz tudo que existe no sétimo plano abaixo do firmamento. Essa declaração é bem enigmática. A própria palavra firmamento exige um estudo mais aprofundado, o qual o Projeto Reina vai trazer posteriormente. Os textos antigos sempre mostram o mundo celestial com 10 firmamentos, onde Yeshua fica no sétimo e a presença integral de Yatzilhaot fica no 10º, acima de tudo e de todos. Mas quando Yahweh diz no texto que comanda as ações no sétimo plano, abaixo do firmamento, ele está falando com Abraão, está falando com um humano. Ele está falando no ponto de vista de um humano, no ponto de vista terrestre. Quer dizer, ele está se referindo a planos espirituais que estão por aqui mesmo. Como poderíamos dizer, ele cuida de assuntos espirituais situados do céu azul para baixo. Yahweh está diretamente ligado aos eventos espirituais que ocorrem dentro do mundo material. É isso que ele está falando. Ele está ligado a eventos espirituais que acontecem dentro do mundo material. Nenhum texto antigo fala sobre planos espirituais citados entre o céu azul e o abismo. Mas mesmo ninguém falando sobre isso, dá para a gente entender pelos escritos sagrados que existem dimensões espirituais que funcionam dentro do mundo material. Inclusive existem muitos relatos antigos de indígenas, pessoas comuns, que dizem terem visto seres diferentes, seres estranhos, habitando dentro do solo terrestre e também do fundo do mar. Testemunhos que existem sobre habitantes do lago Baikal, que fica lá para a região da Rússia. São detalhes que não dá para trazer agora. Mas existem muitos seres espirituais habitando aqui no mundo material. Alguns dentro da terra, alguns dentro do mar, e isso é assunto para se falar depois, porque envolve muito detalhe. Sendo assim, Yahweh é provavelmente o quê? Um anjo a serviço do próprio Yeshua. Yeshua, como primogênito regente, que de lá do sétimo firmamento celestial rege sobre todos os acontecimentos terrestres que afetem diretamente seus escolhidos, sendo o único acesso oficial ao Deus eterno que fica acima de todos no 10º.
É o mesmo caso de José com Faraó. Faraó disse: apenas eu no trono sou maior do que tu, mas tu vai mandar em tudo. E com Yeshua no mundo espiritual é assim também. E Yahweh atua como anjo da presença, amando de Yeshua, pois a grande maioria dos anjos não tem acesso direto ao Pai Celestial, mas procedem de Yeshua. No texto bíblico, o anjo da presença é chamado de anjo do Senhor. Provavelmente Yah tem mais de um anjo da presença, até porque costumamos dizer que ele é onipresente. A onipresença dele não seria exatamente no sentido de ele se repartir em várias cópias e ir para vários lugares, mas seria no sentido do alcance que ele tem através de seus anjos e do Espírito Sagrado, o Arracodas, que flui dele e está ligado diretamente a ele. O Espírito de Deus que habita em mim tem ligação com ele. Assim ele sabe tudo o que se passa comigo. E os anjos são ministros enviados para atuar em favor dos eleitos, quando é necessário. E Yahweh, na condição do porta-voz do Deus vivo, ele cumpriu o papel dele corretamente. Ele veio fortalecer Abraão para a revelação espiritual a Abraão ser completa. Até porque era plausível que Abraão, como patriarca, tivesse uma revelação mais profunda do que eu ou qualquer outro escolhido atual tenha tido. E o que tem para o capítulo 10 é isso, a descrição de Yahweh. Inclusive esse nome é citado pelo Talmud, pela Cabala. Mas Talmud e Cabala são assuntos que não competem a nós porque faz parte do misticismo do judaísmo. Mas esse anjo não é um personagem isolado, ele é citado pelo Talmud e pela Cabala. E aqui no texto ele veio para fortalecer o nosso patriarca, Abraão, nosso pai, e conduzi-lo para que a revelação fosse completa e a oferenda fosse aceita diante de Yah, o Deus eterno. Veremos mais sobre isso no próximo segmento, que é o do capítulo 11, que relata a jornada de Abraão até o local da oferenda. Até a próxima!